Depois daquele final devastador do episódio 5, o que é que eles fazem no episódio 6 de The Last of Us? Começam com comédia. E começam mostrando também que quando uma série é muito boa e muito bem escrita, não existe papel pequeno nela. E, vale lembrar, este comentário tem spoilers. Eu morri de rir com os grandes Elaine Miles e Graham Greene como um casal nativo-americano já de certa idade, que tem uma dinâmica muito peculiar. Ela dá um nó nele o tempo todo sem o menor esforço. Aliás, nenhum esforço, ela nem se mexe na cadeira em que ela está. Pessoal, estamos de volta aos comentários sobre The Last of Us, hoje falando do episódio 6, em que essa cena tão deliciosa funciona também como um comentário sobre o pé em que está agora o relacionamento entre o Joel e a Ellie. Passaram-se 3 meses entre o final do 5º episódio e o início do 6º. 3 meses em que o Joel e a Ellie caminharam juntos, cruzando boa parte dos Estados Unidos rumo ao Wyoming, onde o Joel acha que ele vai encontrar o irmão dele, interpretado pelo Gabriel Luna. E se no começo a Ellie já conseguia dar um nó no Joel sem muito esforço, agora então ela tá craque nisso. O Pedro Pascal e a Bella Ramsey, eu preciso repetir, estão maravilhosos nos papéis deles individualmente e funcionam juntos de uma maneira espetacular. A gente sente no começo desse 6º episódio a intimidade que se criou entre eles, a maneira como eles já se conhecem muito melhor, como a Ellie já ganhou a confiança do Joe e desempenha várias das tarefas que ele foi ensinando para ela nesse meio tempo. A gente sente como eles estão confortáveis um com o outro. E a gente sente também uma espécie de paz. Dá para deduzir que durante esses 3 meses de caminhada, nada de muito terrível aconteceu com eles. E agora eles estão naquela paisagem vastíssima e linda, selvagem do Wyoming, em pleno silêncio do inverno, com aquele céu cheio de estrelas, e parece que o mundo acabou de ser feito. É como se toda a feiura que eles enfrentaram até ali nunca tivesse acontecido. Mas isso, é lógico, vai mudar, e vai mudar num tris. Bom, pessoal, o Joe e a Ellie estão lá no meio da neve e do gelo, mas eu estou aqui em pleno verão e embaixo das luzes. E apesar de não ser muito fã de calor, eu estou bem confortável. O truque é que, como vocês podem notar, eu continuo usando a camiseta da Insider. A Tech T-shirt já virou minha camiseta básica favorita porque ela regula a temperatura corporal, não gruda na pele e fica sempre soltinha. Além disso, ela não passa por aquela tristeza habitual das camisetas pretas. Pode lavar na máquina à vontade que ela não desbota e continua com cara de nova por muito tempo. E também não precisa passar. Todas as linhas da Insider são produzidas com essa mesma tecnologia. Eu mesma sou fã da gola redondinha, mas a Tech T-shirt está disponível em gola V também no modelo feminino e no masculino. Acesse o link que você encontra na descrição deste vídeo, aplique o cupom BOSCOV12 e tenha 12% de desconto em todo o site da Insider. E agora, de volta à resenha. Depois de deixar a cabana da Elaine Miles e do Graham Greene, o Joe e a Ellie continuam caminhando, avisados de que, além do rio, as coisas podem ficar muito mais perigosas. Os dois dizem que nunca viram as pessoas que moram ali, mas que já encontraram vários corpos de infectados e também de não infectados. E aí eles são abordados por uma patrulha, todo mundo a cavalo, trazendo um cão farejador, um cão que consegue perceber a infecção no eventual portador dela. O Joel, naturalmente, passa sem problemas no teste, mas e aí quando o cachorro começa a rosnar para Ellie, o mundo dele, mais uma vez, dá uma desabada.
porque a Ellie e ele estão apavorados que o cão consiga farejar alguma coisa e, no entanto, o Joel não consegue esboçar nenhuma reação. Ele não consegue dizer alguma coisa que impeça o cão de se aproximar dela, ele não consegue tomar uma atitude física qualquer que proteja ela, ele fica ali congelado. Eu senti o pânico dele dentro de mim, porque o Pedro Pascal é um grande ator e porque o Craig Mazin, o roteirista e showrunner, junto com o Neil Druckmann, faz aqui uma coisa que ele fez também com um enorme efeito no episódio 5. No 5, na hora em que o Henry vai atirar na própria cabeça, ele corta para o rosto da Ellie, para o choque, para o pânico e para a tristeza dela. E aqui, quando o cão se aproxima da Ellie, corta para o rosto do Joel, que está desesperado e paralisado. A patrulha, afinal, sim, tem a ver com o Tommy e leva o Joel e a Ellie para Jackson, o assentamento muito isolado, bastante escondido e altamente fortificado que eles têm no meio da floresta no Wyoming. Se a autoconfiança do Joel já estava duramente abalada com o que aconteceu no encontro com a patrulha, nada aqui vai ajudá-lo a recuperá-lo. O alívio de reencontrar o Tommy e reencontrá-lo bem é imediatamente envenenado pela mágoa de nunca ter sido contactado por ele, de ter passado meses sem um sinal, imaginando o pior, de ter se abalado de Boston até o lado oposto do país, enfrentando adversidades terríveis, para chegar lá e descobrir que ele está feliz da vida, mas nunca falou isso para o irmão. O sucesso dessa comunidade também abala o Joel. Os moradores de Jackson se organizam e colaboram de tal maneira que todo mundo tem teto, agasalho, comida, educação, saúde, lazer. Tem, sobretudo, paz, ou pelo menos tanta paz quanto seja possível ter num mundo como esse. O Joel olha tudo aquilo com admiração pelo que eles fizeram, com felicidade pelo irmão, mas também com um sentimento de fracasso que está acabando com ele. Nada do que ele fez, nenhum esforço que ele tenha feito a vida inteira, nada do que ele tenha tentado, levou ele sequer a algo parecido com isso. Sabe aquela sensação de eu só erro, eu só dou bola fora? Ele está se sentindo dessa maneira e ainda tem mais sal na ferida, porque ele descobre que ele já não é a pessoa mais próxima do Tommy no mundo. O Tommy agora tem uma mulher, interpretada pela Rutina Wesley, e está esperando um filho. Eu fiquei penalizada com o sofrimento do Joel, com a confusão de sentimentos em que a chegada a Jackson precipita ele. E aí eu entendi muito bem também porque a direção desse episódio foi entregue a Yasmina Lesbanic. A Yasmina Lesbanic é uma cineasta bósnia que dirigiu um dos filmes mais extraordinários e mais duros que eu vi nos últimos anos, Kovadis Aida. Mas o que Kovadis Aida tem a ver com o episódio 6 de The Last of Us é essa sensação de fracasso, de desespero do protagonista. Me cortou ver o Joel dizendo para o Tommy que ele está muito velho, muito surdo, que ele não é mais o homem que ele foi e que ele não é mais a pessoa indicada para proteger a Ellie. Que o Tommy, por favor, seja ele a levá-la à universidade, ao laboratório, onde ela pode ser testada e a imunidade dela talvez utilizada. E se isso me cortou, me retalhou o coração em tirinhas ver como essa sensação de fracasso do Joel provoca uma sensação de fracasso igualmente profunda na Ellie, que ouviu essa conversa sem que eles soubessem, acha que está sendo dispensada pelo Joel, que ele não aguenta mais a companhia dela, ele está querendo se livrar dela, e tudo que ela fez, tudo que ela achou que eles tinham entre si, todo o amor, todo o conforto, toda a intimidade, na verdade foi uma ilusão. Algo que alimenta muito essa sensação é a descoberta que ela fez pouco antes de algo que o Joel nunca tinha mencionado para ela, que ele teve uma filha que morreu. Ela já estava sentindo então que ela nunca ia ter como competir com isso, e ainda vem a dispensada em cima. O que o Joel até esse momento não percebeu é que a Ellie não necessita dele, a Ellie quer ele. E o mesmo vale para ele. Ele precisa da Ellie
na medida em que ele quer a Ellie. E é por isso que, depois de dizer coisas duríssimas para ela à noite, de manhã ela e o Tommy encontram o Joel selando um cavalo e dizendo: se você quiser, eu levo você. E ela imediatamente aceita, ela não quer nem deixar ele terminar a frase. Uma das coisas que eu acho incríveis nesse episódio é que ele é um western, e eu adoro westerns. A gente tem todas as etapas aqui de um western clássico. Começa com um confronto com nativos americanos, prossegue com uma caminhada, chegada numa comunidade onde eles são os forasteiros, continua com eles deixando aquele lugar e cavalgando em direção ao pôr do sol, como nos westerns mais clássicos. E, lógico, vai progredir com o encontro deles com 4 malfeitores na universidade, agora completamente abandonada. Tentando se defender do ataque sem qualquer provocação desses 4 homens e, claro, defender também a Ellie, o Joel toma uma estaca de madeira na barriga. Quando, na fuga desesperada, eles conseguem deixar os 3 homens que ainda estão vivos para trás, o Joel perde a consciência, porque o ferimento é muito grave. E aí os papéis se invertem. Agora ele, de fato, vai precisar da Ellie. Outra coisa incrível desse episódio é que a Yasmila Sbanet conhece todo esse território emocional muito bem. E ela dirige como se ela estivesse lendo uma partitura e não um roteiro. Ela frisa não o que acontece nas batidas do ritmo, mas aquilo que está dentro do compasso. E reparem que beleza, como a trilha do Gustavo Santaolalla, quando ela entra, e eu fico muito feliz que nessa série eles usem a trilha com muita economia, só quando ela é absolutamente necessária, mas como ela casa com a cadência da direção da Yasmila Sbanet. E falando em música, que lindo também o episódio terminar com a Ellie desesperada, debruçada sobre o Joe desacordado, tocando ao fundo uma versão de Never Let Me Down Again, do Depeche Mode, que é a música sinal de problemas entre o Bill e o Frank e o Joe e a Tess, que a gente ouve no rádio no primeiro episódio. E se vocês tiverem paciência, procurem a letra de Never Let Me Down Again no Google e vocês vão perceber que tem tudo a ver. É isso, pessoal. Na segunda-feira que vem, eu estou de volta aqui com os comentários sobre The Last of Us, falando dessa vez do episódio 7. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.